Em destaque no Panorama CBN, Valdemar Costa Neto é suspeito de desviar dinheiro de emendas parlamentares e STF bloqueia 119 milhões em bens. Flávio Bolsonaro defende presidente do PL e diz que Polícia Federal age de forma seletiva. Donald Trump diz que aceitou continuar negociações com o Irã, mas reforça fim do cessar-fogo. Inflação em junho fica bem abaixo do esperado, bolsa dispara e dólar despenca. E a Espanha toma primeiro gol na Copa do Mundo, mas se classifica e vai pegar a França na semifinal. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de sexta-feira, 10 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. O Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de mais de 119 milhões de reais em bens do ex-deputado e presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. A decisão é do ministro Flávio Dino e faz parte da Operação Transparência da Polícia Federal. O valor bloqueado corresponde ao total de 21 emendas parlamentares que teriam sido indicadas por ele, que não tem mandato. De acordo com as investigações, o presidente do PL comandava um esquema que pode ter desviado pelo menos 104 milhões de reais em emendas que já foram pagas. A Polícia Federal afirma que existem sintomas inequívocos do crime de peculato, que é o desvio de dinheiro público. Como Valdemar não é parlamentar, ele usava 3 servidores da Câmara para direcionar as verbas de acordo com os próprios interesses. Os funcionários são Nara Benedetti Nicolau Brum, Garigan Amarante Pinto e Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, e apontada como a operadora financeira do grupo. Ela também trabalhou como assessora da presidência da Câmara na época do Arthur Lira, do Progressistas, e foi alvo da Operação Transparência em dezembro do ano passado, por suspeita de exercer controle de indicações desviadas de emendas do orçamento secreto. Na ocasião, ela teve o celular apreendido. Os diálogos encontrados no aparelho mostram que Valdemar aparece decidindo valores, escolhendo municípios e trocando destinos de emendas. Numa das mensagens, o assessor Garigan escreve para Tuca: "Marquei com o Valdemar amanhã 10h30. Acho que ele vai jogar no turismo os 24. Pode ser?" 24 é 24 milhões de reais. E aí a Tuca pede calma e diz que vai passar quanto. O assessor insiste: "Pode colocar o máximo que der. Ele tá querendo turismo." No dia seguinte ele cobra: "Fechou o valor do presidente Valdemar?" A investigação aponta que, para dar aparência de legalidade à fraude, o nome de outros parlamentares era registrado de forma falsa, como se eles fossem os verdadeiros solicitantes do dinheiro. Diante dos indícios de prejuízo aos cofres públicos, o Supremo determinou a suspensão imediata do pagamento e do empenho dessas 21 emendas. A Câmara dos Deputados tem um prazo de 10 dias para entregar todos os documentos internos sobre a tramitação dessas verbas. Além disso, a Advocacia Geral da União, a AGU, e a Controladoria Geral da União, a CGU, foram acionadas para notificar os municípios beneficiados sobre o congelamento dos repasses. A defesa de Valdemar Costa Neto criticou a decisão do ministro Flávio Dino de determinar o bloqueio de bens de mais de 119 milhões de reais. Numa nota, os advogados afirmam que a decisão tem premissas frágeis, criminaliza a atividade política e que o bloqueio patrimonial integral é preocupante diante de uma incerteza na investigação. A defesa destaca ainda que a Procuradoria-Geral da República foi contra as medidas cautelares e reforça que Valdemar Costa Neto nega qualquer crime e vai adotar as medidas judiciais para demonstrar a inocência dele. A comentarista de política da CBN, Maria Cristina Fernandes, lembra quem é Valdemar Costa Neto. Se a gente volta um pouco no tempo, 2013, ele era parlamentar, ele foi deputado federal por 6 mandatos. E ele era parlamentar e foi acusado e condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no chamado escândalo do Mensalão, há 7 anos e 10 meses. Naquela ocasião, ele tinha sido acusado de receber quase 9 milhões de reais para votar a favor de propostas do governo. Ele nunca mais voltou a ser parlamentar, mas na Lava Jato ele voltou a ser relatado por empreiteiros como destinatário de recursos de propinas
mas em 2024 o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, determinou o arquivamento de um inquérito contra Valdemar Costa Neto. E mais recentemente, no 8 de janeiro, a Polícia Federal concluiu que ele, na condição de presidente do PL, havia financiado, divulgado, endossado a atuação de uma rede de especialistas que subsidiaram, digamos, estudos técnicos comprovando fraudes nas eleições presidenciais de 2022. A despeito disso, ele não foi condenado, mas em outubro do ano passado, a primeira turma decidiu reabrir aí o inquérito no qual o Valdemar Costa Neto está arrolado. Então, ele é um personagem muito frequente dessas investigações, seja de corrupção, seja de golpismo. E agora, o Valdemar é presidente do maior partido da Câmara, terceiro do Senado. Nesta condição, é o partido que dispõe de um dos maiores volumes de emendas parlamentares e também o maior volume de fundo partidário e eleitoral. A apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães, fala do impacto eleitoral dessa investigação. Isso vai ter uma implicação política, claramente, né? Porque o Valdemar é o presidente do PL e está à frente de toda a montagem das chapas aí do PL Brasil afora, inclusive das alianças que vão dar sustentação ao palanque do Flávio Bolsonaro. Nessa semana ele apareceu ali fazendo um discurso conciliador, dizendo que seria ele atentar uma reconciliação entre o Flávio Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro. Claramente, a gente vai viver um outro período daquele em que se acusa a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, de atuarem para fustigar a direita. Porque se a gente olhar o contexto geral, essa notícia vem aí na sequência de uma série de outros reveses sofridos pela campanha do Flávio Bolsonaro. O fato é que essa investigação sobre emendas já é muito antiga, ela já tem alguns anos, começou com a ministra Rosa Weber e prosseguiu com o ministro Flávio Dino. A ex-assessora do Arthur Lira já tinha aparecido em etapas anteriores da investigação e agora se aprofundou a investigação e se chegou no nome do Valdemar Costa Neto. A conveniência, o timing, tudo isso vai ser debatido. E como a Vera previu, o senador Flávio Bolsonaro foi às redes sociais para criticar a operação e defender o presidente do partido. O pré-candidato disse que tem certeza de que Valdemar vai responder aos questionamentos. Flávio Bolsonaro acusou a Polícia Federal de agir de forma seletiva para constranger um adversário político do governo. O parlamentar disse que a corporação alega falta de pessoal e de recursos para investigar denúncias contra Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Lula, mas mobiliza equipes para atacar a oposição. O senador declarou que é natural que Valdemar atue junto aos deputados, já que ele comanda a maior legenda do país. Questionado sobre a investigação do INSS na semana passada, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que 27 pessoas estão presas e que isso não elimina a investigação de circunstâncias laterais, como a que envolve Lulinha, e que elas estão sendo apuradas dentro do devido tratamento legal. A advogada Ana Cristina Vale, ex-mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve as contas bancárias bloqueadas pela Justiça Eleitoral por ter deixado de pagar, no prazo devido, uma dívida com a União. No ano passado, ela foi condenada a ressarcir o Tesouro Nacional por causa de irregularidades encontradas em sua campanha para o cargo de deputada distrital nas eleições de 2022, em especial a ausência de comprovação de gastos, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A decisão define o bloqueio de até R$ 227 mil nas contas. Ana Cristina é mãe do vereador por Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro, o 04 do ex-presidente. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que o país aceitou negociar com o Irã depois que o governo de Teherã pediu a continuidade das conversas. Mas o presidente reforçou que o cessar-fogo acabou. Como tem sido comum desde o início dessa guerra, o outro lado negou. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Bagaei, disse que Teherã não pediu negociações com os Estados Unidos, mas aceitou a visita de um mediador do Catar ao Irã já nessa sexta.
Segundo uma fonte ouvida pela agência de notícias Reuters, as negociações tentam salvar o memorando de entendimento que foi assinado em junho. O grupo também discute as disputas na navegação pelo Estreito de Hormuz. O tráfego diário de navios-tanque ficou ainda mais lento nesta sexta-feira. Os ministros das Relações Exteriores do Egito e do Catar fizeram um apelo conjunto pedindo que os Estados Unidos e o Irã retomem as negociações e que a liberdade de navegação seja garantida para preservar a segurança na região. O principal negociador do Irã, Mohammed Bakr Kalibaf, afirmou que o país está pronto para uma defesa total caso os Estados Unidos venham a violar o acordo assinado no mês passado. Declarou também que a guerra nunca vai terminar com a rendição do país. Depois da fala de Kalibaf, assessores da Casa Branca tentaram acalmar o mercado de combustíveis. Eles disseram que o governo americano vai manter o acordo se o Irã fizer o mesmo. O petróleo teve leve queda nesta sexta-feira. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent é negociado a $75, com baixa de cerca de 0,5%. E a inflação oficial do país perdeu fôlego no mês passado. O IPCA, divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE, ficou em 0,16% em junho. O resultado mostra uma desaceleração forte em relação a maio, quando o índice tinha ficado em 0,58%. O número também veio bem abaixo do que esperava o mercado financeiro, que projetava uma alta de mais de 0,3%, e ficamos então em 0,16%. Em 12 meses, o índice recuou de 4,72% para 4,64%. O que mais pesou no bolso do consumidor em junho foi o grupo Habitação, com alta de 0,63%, e o principal motivo foi a conta de luz, que subiu 1,53% por causa da bandeira tarifária amarela e de reajustes das distribuidoras. Por outro lado, o alívio para o índice veio do grupo Alimentação e Bebidas, que teve queda de 0,24%. Comer em casa ficou, em média, 0,39% mais barato. O morador pagou menos pelo café, pelas frutas e pelas carnes, mas o feijão carioca e a batata subiram. No recorte regional, Brasília teve a maior inflação de junho, com alta de 0,52%, já Recife registrou queda de 0,04%. Agora, nesse primeiro semestre do ano, de janeiro a junho, a inflação acumulada de 3,36% foi a maior para esse período em 4 anos, especialmente por causa do tomate, que subiu mais de 80%, e da gasolina, que subiu 6%. O comentarista de economia da CBN, Luiz Gustavo Medina, disse que esse resultado deve fazer os bancos revisarem para baixo as expectativas de inflação e de taxa de juros para o fim do ano. Isso foi ótimo por diversas razões, né? Acho que a primeira delas é garantir que em agosto, ali na primeira semana de agosto, o Copom corte os juros novamente, então deve ter um corte ali para 14%. Mas o que esse IPCA trouxe agora é a possibilidade de sonhar com números menores, né? Lembrando que a gente começou o ano antes de não ter guerra, achando que podia cair até 12,5%, depois a gente piorou muito a expectativa, mas agora talvez a gente possa voltar a sonhar não com 12, mas com um número abaixo de 14. E se não fosse energia elétrica que segue atrapalhando, a gente teria uma inflação ali próximo de 0 esse mês. E aí, se a gente vai ter queda de juro e pode sonhar com mais, isso é ótimo para as ações. A Bolsa tendo um dia muito forte, subindo quase 3% aqui no Brasil, com setores ali mais sensíveis, né? Os setores de construção, de varejo, subindo 7%, 8%, 9% ali. Depois dessa inflação e também no dia seguinte de um feriado municipal em São Paulo, que diminuiu bastante os negócios na quinta, o principal índice da Bolsa Brasileira teve a maior alta nessa sexta desde março. Subiu 2,97% aos 177.866 pontos. No acumulado da semana, o Ibovespa subiu 2,18%. O dólar comercial caiu 0,28%, cotado a R$ 5,10. O euro vale 5,83, com queda de 0,38%. A Amazônia registrou no primeiro semestre do ano a menor área com sinais de desmatamento em 10 anos. Os dados são do DETER, o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Entre janeiro e junho, o sistema identificou 1.295 km² sob alerta. É o menor patamar por período desde o início da série histórica do DETER, em 2016. O recorde positivo anterior tinha acontecido em 2017. Os avisos do DETER funcionam como alertas rápidos para orientar a fiscalização do IBAMA e do governo federal
mas não são a taxa oficial de desmatamento, que é calculada por outro sistema, o PRODES. Essa queda significa que o ritmo de destruição diminuiu e não que a floresta está se recuperando. O Cerrado também teve melhora, mas o cenário ainda preocupa. O bioma registrou 3.142 km² de áreas com indícios de desmatamento, é o menor valor desde 2021. Só que enquanto os alertas na Amazônia recuaram 38%, no Cerrado a redução foi de apenas 6%. Com isso, o Cerrado continua concentrando a maior área sob alerta no país. O volume distribuído por lá foi 2,5 vezes maior do que o registrado na Amazônia. Na Espanha, um incêndio florestal devastador deixou 12 mortos e 23 pessoas desaparecidas até agora. A tragédia atingiu uma região de difícil acesso na Andaluzia. 4 das vítimas morreram queimadas dentro de um carro que tinha volante à direita, o que indica que podem ser turistas britânicos. As autoridades afirmam que muitas das vítimas podem ser estrangeiros, mas as identidades ainda estão sendo confirmadas. Segundo testemunhas, o fogo pode ter começado depois da queda de um cabo de energia que incendiou a vegetação. Cerca de 400 bombeiros e soldados combatem as chamas, que já consumiram mais de 3.000 hectares de florestas e áreas agrícolas. 8 pessoas ficaram feridas, 4 delas em estado grave. A tragédia acontece no momento em que a Espanha enfrenta uma onda de calor extremo, com termômetros na casa dos 40 graus. O país vem registrando secas prolongadas e teve, no ano passado, o 3º ano mais quente da história. No ano passado, os incêndios florestais espanhóis destruíram a marca recorde de quase 400.000 hectares. E a vizinha França também sofre com o clima e tenta controlar um incêndio que queima faz 10 dias. O super tufão Bavi perdeu força, mas ainda avança com ventos de até 190 km por hora em direção a Taiwan. O fenômeno já deixou pelo menos 15 mortos e 6 desaparecidos nas Filipinas por causa de deslizamentos de terra. Agora, o norte e o leste de Taiwan e ilhas remotas do Japão se preparam para o impacto. A previsão é que o tufão atinja a China nesse fim de semana. O país já sofre com tempestades recentes que deixaram 39 mortos. Cientistas apontam que o aumento na força desses ciclones tem relação direta com o aquecimento global. De acordo com o Serviço Marinho Copérnicos da União Europeia, os oceanos registraram em junho a temperatura mais alta da história, o que gera mais umidade e tempestades mais destrutivas. E passageiros de um avião da Ryanair viveram uma situação dramática nessa sexta. O Boeing 737 decolou da cidade de Tessalônica, na Grécia, com destino à Alemanha, mas teve que retornar e fazer um pouso de emergência. Que a janela do lado de um passageiro se soltou em pleno voo, e a pressão do ar sugou o homem para fora da cabine, pela cabeça e pelos ombros. Uma passageira disse que foi um desespero, que eles ouviram um barulho muito forte, como um pneu estourando, e que algumas mulheres que estavam ao lado do passageiro, inclusive a esposa, o agarraram quando ele já estava praticamente com os ombros para fora da janela. Por sorte, ele não tinha tirado o cinto. Ele recebeu atendimento médico e passa bem. A imprensa grega e 2 fontes confirmaram para a agência Reuters que o acidente pode ter sido causado por uma peça do motor que se soltou e atingiu a janela. E a polícia do Reino Unido prendeu um homem de 26 anos suspeito de assassinar a ex-ministra britânica Anne Widdecombe. A ex-parlamentar de 78 anos foi encontrada morta com ferimentos graves em casa na região de Haytor, no sudoeste da Inglaterra, na tarde de quinta. A polícia local trata o caso como homicídio, mas diz que até o momento não há indícios de motivação política ou terrorismo. Widdecombe foi deputada pelo Partido Conservador entre 1987 e 2010 e ocupou cargos no governo do ex-premier John Major. Mais tarde virou defensora do Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, e recentemente era porta-voz de imigração do partido de direita Reform UK. O ex-primeiro-ministro Boris Johnson prestou homenagem e definiu Widdecombe como uma heroína do Brexit. Na Copa do Mundo, a partida entre Espanha e Bélgica começou com 1 minuto de silêncio por causa das mortes no incêndio florestal na Espanha. E a seleção foi a campeã. A Espanha começou ganhando e depois tomou o primeiro gol na Copa, interrompendo um recorde do goleiro Unai Simón de 648 minutos sem tomar gols em mundiais. Ficou 1-1 até o finzinho do segundo tempo, quando Miquel Merino marcou aos 42 minutos e classificou a seleção para a semifinal. Ele foi o mesmo que marcou um gol também no finzinho do jogo contra Portugal, classificando a Espanha. E vai ter então Espanha e França na terça-feira.
Sábado a gente vai conhecer os outros 2 semifinalistas. Tem Noruega e Inglaterra às 6 horas e Argentina e Suíça às 10 da noite. No tênis, o número 1 do mundo, Jannik Sinner, confirmou o favoritismo e garantiu vaga na final de Wimbledon ao derrotar o sérvio Novak Djokovic, maior vencedor da história do tênis masculino, por 3-0. O italiano vai disputar pela segunda vez consecutiva a decisão do torneio londrino e a final contra o alemão Alexander Zverev vai ser no domingo. E antes da Rádio Sucupira, de todas as sextas, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Oi, Leandro, sou de Brasília, ouço as 2 edições indo ou voltando do trabalho. Informo que o seu OK Google ativou a pesquisa do meu celular e parou o podcast. Apenas depois fui entender o que tinha acontecido. Ele deu risada. Talvez tenha acontecido de novo. Aliás, acabei de ver que o meu também acionou agora. E manda um abraço para minha esposa, Margarete, que começou a ouvir meio que obrigada e agora é ouvinte assídua das 2 edições. Quem mandou a mensagem foi o Jones Justo. Um abraço para você e também para Margarete, que eu também acredito que seja justa. Obrigado pela audiência. Leandro, manda um abraço pro meu pai José, que adorou o podcast enquanto íamos de carro pro hospital. Ele tá bem. Foram 30 minutos dele quietinho, só ouvindo sua voz. Adoramos seu trabalho. Leandro é Reis do Panorama, diz Carol Borges, nosso ouvinte que sempre participa, de Cataguases, Minas Gerais. Um abraço pro seu José. Antes de aproveitar o fim de semana, não esquece de deixar o Panorama salvo aí na sua biblioteca do Spotify, hein? E nessa semana, o senador Flávio Bolsonaro sugeriu que Donald Trump deixe mais uma tarifa contra produtos brasileiros para depois das eleições. Uma tentativa de que a punição ao Brasil não comprometa a sua campanha. É mais um assunto para a Rádio Sucupira. Ladies and gentlemen, let's put aside the howevers and go straight to the endlessly. I am here. Ladies and gentlemen, good morning everyone. My name is Flávio Bolsonaro. I'm a senator of the Federative Republic of Brazil and the president pre-candidate for my country's October elections. Who is Mr. Paraguaçu? It's me, Odorico Paraguaçu. Muito prazer. Infelizmente não vai poder atendê-los. Gente, mas o senhor não é... Mas o senhor pode falar que eu transmitirei. Ele naturalmente vai estudar a sugestão. Cancel this action and let us negotiate. God bless you, God bless Brazil. Thank you very much. Mas eu posso ao menos divulgar a minha proposta pela televisão, pela imprensa? Eu aconselho os senhores a voltar para a Sucupira e aguardar. Pra frente, Sucupira! Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política. Então fiz ali a minha parte, estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado da defesa que a gente fez. E aí vamos lá continuar lutando pelo nosso Brasil. O mundo mais uma vez vai se curvar ante o Brasil quando provar do nosso acarajé, do nosso vatapá e do nosso caruru. Vamos acarajéizar a América! Dessa vez, o gênio da diplomacia clandestina, o seu Flávio Bolsonaro, foi lá para uma audiência sobre o tarifaço. Ele pediu para adiar. Falou, ô Trump, bota a tarifa, acaba com o Pix, só depois da eleição, para não atrapalhar minha campanha. Senta aí, vamos conversar. O compadre se descabeçou e esse descabeçamento não leva a nada. Eu pretendo juntar minha parte técnica do novo governo do Brasil para falar o seguinte: não tem o NAFTA, é um acordo de livre comércio da América do Norte. Então, com a minha ideia, eu falo, olha, ao invés do antigo NAFTA, a gente pode cortar essa letrinha N e passar a usar o AFTA. Good! Very good! Very good! Vira-lata, lambebotas do Trump, entreguista contra a soberania do nosso Brasil. Esse é Flávio Bolsonaro. Deveria já ficar lá, junto com seu irmão, Eduardo Bolsonaro. Para dizer Rui Barbosa que a modéstia é a impressão digital dos grandes homens. Rui Barbosa disse isso? Não disse, mas devia ter dito.
Mais uma vez, com toda a humildade, eu acho que a única chance que nós temos de não ser tarifados é com essa minha participação aqui política na USTR. Será submetida à votação dentro de poucos dias e eu tenho certeza, I am sure, de que nós conseguiremos uma votação maciça, total e absoluta. As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Lembrando que a Rádio Sucupira tem podcast próprio também, caso você tenha perdido algum episódio ou queira compartilhar. E vamos ficando por aqui. A produção e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã de segunda-feira com Gabriel Freitas. Um ótimo fim de semana.